Vamos estudar a lição 7. Aproveitando que nós temos um pouco de tempo extra, vamos fazer a leitura também do texto bíblico, Provérbios capítulo 31. Vamos fazer da mesma forma que lemos o Salmo no início do culto, responsivamente, todo este capítulo. Provérbios 31. Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Para que não bebam, se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas, que não se lembrem mais. Abra a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É ainda noite, e já se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. A força e a dignidade dos seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Atende ao bom andamento na sua casa e não come o pão da preguiça. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. O versículo 25. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã,
não tem preocupações. Que bênção, né? Força, dignidade e não tem preocupações com o dia de amanhã. Lição 7, ensinos do rei Lemuel. A introdução. É a última parte aqui do livro de Provérbios. Depois nós vamos seguir ainda estudando a revista Eclesiastes Cantares. E nesta lição nós vamos ver mais um capítulo, né, que, como nós já temos aprendido, não foi escrito por Salomão, mas foi organizado por Salomão e pelo Espírito Santo foi colocado nas Escrituras. Semana passada era um capítulo de Agur, né? E essa semana aparece um outro personagem, Lemuel. Mas curiosamente, Lemuel está falando dos ensinos da sua mãe. Então ele, aqui no verso 1 já diz, né, palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Então interessante a gente perceber, né, que como este texto foi escrito. Eu acredito que nós já temos tido essa experiência da necessidade da gente conhecer a Bíblia, não solta, textos soltos, mas quando a gente entende num contexto, por exemplo, aqui esse capítulo completo, né, ele começa a falar que a sua mãe o aconselhou a que ele não andasse com as mulheres do mundo, que ele, no lugar de explorar as pessoas, de beber vinho, ele pudesse ser um rei que ajudava as pessoas. E aí depois ele começa a dar um exemplo de uma mulher. Provavelmente que ele, ao invés de buscar aquelas mulheres do mundo, que ele, diante de Deus, conseguisse, escolhesse ou encontrasse a mulher virtuosa, uma mulher que seria uma bênção na vida dele. Quantos jovens precisam ouvir e seguir esses conselhos, né? E não só homens encontrar as mulheres, mas também quantas mulheres precisam deste conselho para encontrar um homem que seja abençoado, que seja digno, que seja cristão, porque a família é muito importante. Casamentos que são colocados com esse tal de julgo desigual ou um casamento misto, quando um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, aí já começa errado, aí tem aquela história, não, eu tenho que ir na missa com ele, para ele ir no culto comigo, e aí não sei o quê, então eu vou no bailão lá com ele, né, para depois ele vai na reunião de oração comigo, o negócio não vai dar muito certo. E aqui os conselhos são muito, muito oportunos, e nós vamos estudar aqui esse capítulo todo. A lição começa dizendo quem foi eu insisto que é Remuel, não sei de onde eu tirei esse R. Então se sair um rei, é porque é rei, né? É trava-língua, rei Lemuel, acho que é. Então se sair uns rei Remuel aí, tá bom. Quem foi o Lemuel? Bom, a gente tem pouca informação sobre ele. A informação inicial aqui está no versículo 1, que ele é um rei de Massá, tem uma mãe. Também a lição traz aqui a ideia de que provavelmente ele era um sábio do Oriente, porque esses tipos de ensinos eram transcrições que eram muito comuns lá naquele tempo. E a gente viu, né, na lição anterior que eu estava dando, como Salomão pegou até escritos que eram, digamos assim, né, seculares, escritos de pessoas que não eram religiosas, não eram cristãs, aqueles ensinos, e ele colocou ali em versículos no sentido de que a sabedoria, o que é verdade de Deus.
Não é porque a pessoa não é cristã que ela só fala errado, né? Ela pode falar coisas boas. Então, aqui no caso também se fala de um escrito, de um gênero literário que provavelmente está relacionado a um sábio do Oriente. E aí já a lição traz nesse tópico essa curiosidade, como um rei afirma que recebeu instruções da sua mãe. Não é tão comum isso. A gente entende que é algo perfeito, algo, né, digno de, vamos dizer, de elogio. Alguém citar a mãe, né? Se eu começar aqui a citar, olha, minha mãe me ensinou isso, não estou falando nenhuma inverdade, não é um sinal de fraqueza, mas para um rei era algo que não era muito comum. Aqui ele fala que até existia naquela época rainhas ou mulheres que tinham posições, que tinham autoridade, como citou-se aqui Jezabel, né? Uma infeliz, mas era alguém que mandava bastante, né? Aí cita Esther, Herodias, entre outras mulheres na Bíblia. Mas aqui a gente percebe que depois de tantas mensagens de sabedoria, Salomão termina o livro como se numa mensagem, não de exaltação à mulher, mas uma mensagem que traz a importância da mulher na família, a importância da mulher na sociedade, a importância da mulher de forma geral para o seu marido. E quantas pessoas falam, né? Não, a Bíblia é machista, não sei o quê. Quando que a Bíblia, ela fala de grandes verdades para nós, entre elas a importância da mulher. Nós vemos a ideia de como é importante um filho ser criado na disciplina e nos cuidados do Senhor. Aqui tem citação de 2 Timóteo, quando Paulo está exaltando a fé de Timóteo, que era uma fé sem fingimento, que primeiramente habitou na sua avó, na sua mãe, e essas transmitiram para ele, falando da importância da mulher. 2 Timóteo 3 fala: permanece naquilo que aprendestes e que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste desde a infância. E quem que ensinou eles desde a infância? Sua mãe, a sua avó. São palavras importantes. E aqui a gente vê o rei Lemuel falando: olha, eu aprendi com a minha mãe. Provavelmente ele não está falando de alguma coisa que ele aprendeu agora, já como criança, principalmente na sua adolescência, juventude, quando ele estava já partindo para a vida, mas até como rei, porque aqui os conselhos são a um rei. O rei não deve ser alguém que está saindo por aí em busca de mulheres, em busca de bebida. O rei deve cuidar do reinado. Então, já pensou que autoridade é essa da mãe falando para o rei: vem cá, vamos conversar, não importa que você é rei não, é assim, 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 cuidado, não vai cair por esse mundo. Que bom a gente poder ouvir, né? Até adulto, a mãe aconselhando. Por isso, adolescentes, não fique bravo quando seu pai e sua mãe te der conselho, fique feliz. E adultos, não tenha vergonha de falar ao seu filho adulto dos caminhos do Senhor, mesmo se eles têm uma idade, se eles têm uma autoridade, um cargo, sempre aconselhe, sempre fale, né, em todos os aspectos. Esta lição preciosa é uma lição preciosa que o cristianismo preserva quando se atém às Escrituras como única regra de fé e prática. Que lição preciosa! As mulheres são verdadeiramente valorizadas e honradas. E aí a última frase: não precisamos de ideologias para ensinar isso. Valorizados são do ser humano, você não precisa ficar falando.
Muitas vezes as pessoas não compreendem certas passagens bíblicas, certas coisas que nós falamos, né? Como a submissão, mulheres sejam submissas. Acha que você está inferiorizando a mulher. Mulher do marido. A mulher não tem que ser submissa ao homem, ela é submissa ao marido. A mulher, na sociedade, o homem, eles trabalham juntos. Agora, a Bíblia fala sobre o casamento. E o que é submissão? Submissão é você ser inferior ao marido? Também não. Submissão é questão de papel, de auxiliar, de estar ali na casa com um papel específico. Cada um tem o seu papel, não é um é melhor, é o papel da esposa, o papel do marido. Quem foi Lemuel? Vamos para o ponto 2. Irmãos, à medida que os irmãos quiserem nos ajudar aí, fique à vontade. Hoje a gente tem até mais tempo ainda do que de costume. Ponto 2. A nobreza do rei. O rei Lemuel relembra os ensinos de sua mãe, que podem ser condensados na nobreza do rei. O que é um rei nobre? Os ensinos da mãe de Lemuel trazem aqui princípios que são importantes para a nobreza de um rei. Nós temos reis aqui, né? Mas temos autoridades, temos governantes. Na igreja nós temos liderança, presbíteros, pastores, diáconos, pessoas que dirigem departamentos. Então, serve para todos nós que estamos na igreja. Você não é líder? Também serve. É um cristão. E aqui, em resumo, são essas 3 palavras: pureza sexual, evitando a embriaguez, cuidando dos pobres. A figura de liderança de uma nação, o governante tem que se mostrar sóbrio e moderado, principalmente porque o rei é aquele que pode alcançar tudo o que deseja. Algumas pessoas, elas são até humildes, são boas pessoas, mas dá autoridade, já viu essa frase, né? Dá autoridade, ou põe dinheiro no bolso do sujeito que ele vai mostrar quem ele realmente é. E muitas pessoas, quando são elevadas, eles estão no momento em que eles vão buscar a própria ruína. Isso acontece muito com pessoas que saem de uma situação muito baixa, em um momento rápido, para uma situação muito rica financeiramente, ou de status, de poder. Então você não pode dar um poder imediato para uma pessoa, né? De repente, vamos dizer, na igreja, tem que experimentar a pessoa, vai trabalhar na igreja, vai crescendo devagarinho. E isso acontece de forma que a gente vê aí na sociedade, quantos jovens, jogadores de futebol, influencers, as pessoas que de repente por alguma forma ganham muito dinheiro, músicos, né? Quantas pessoas que fazem sucesso e ganham muito dinheiro e se perdem aí na impureza, na embriaguez e na falta de amor com o próximo, né? Só quer saber de si mesmo, explorar o próximo. Então vamos ver aqui de ponto a ponto. Nós temos Provérbios 31 a partir do verso 2. Que te direi, meu filho, filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Forte, não? Estas mulheres que são colocadas aqui, mulheres que levam o rei à impureza, são chamadas de pessoas que destroem os reis. Por quê? Tiram a força, desviam os caminhos. E é isso que nós temos aqui, vamos ver na revista.
Alguns podem achar que ter mulheres é um sinônimo de força, de status, mas aqui a mãe de Lemuel diz que isto é tirar a força. Por quê? Porque essa obsessão por mulheres corrompe o reinado. Os gastos são desviados. E aqui diz também a questão, além do desperdício de dinheiro, o desperdício do afastamento da função própria desse rei, que é dominar, que é controlar as coisas. A satisfação da lascívia distrai sua atenção do serviço do povo, entorpece suas faculdades mentais, enfraquece sua capacidade de julgar com sensatez, o expõe a intrigas palacianas e dissipa a riqueza nacional. Poderia ser mais bem empregada para promover o bem do seu povo. Nós sabemos quanta destruição pode ser causada por alguém que desvia da pureza. Destruição pessoal, destruição familiar, destruição da sociedade. Aqui nós temos alguns exemplos na Bíblia do que pode acontecer, a história de Davi, bem conhecida. Salomão mesmo, com um homem que viveu experiências e viu que tudo era vaidade. Muitos exemplos. E a Bíblia fala sobre esse tema que é muito importante. Lá em Gênesis já diz, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e será uma só carne. É mandamento de Deus, é a palavra de Deus. Nós não podemos questioná-la. Por quê? Porque Deus assim o quis. Tem muitas leis, muitas coisas que são ensinamentos de Deus. Às vezes nós queremos entender o porquê, mas nós devemos entender que são mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor podem não ser todos entendidos, embora uns estão bem claros, dá para a gente entender muito bem porquê. Mas mesmo não entendendo, nós devemos cumpri-los, porque é a palavra de Deus. E aí traz alguns textos do Novo Testamento, como Hebreus 13:4, é o texto que fala: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula, porque o Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, leito sem mácula, sem mancha. Outros textos falam principalmente a questão dos líderes. 1 Timóteo, por exemplo, lá fala que o bispo, o pastor, o presbítero, é esposo de uma só mulher, diáconos, os líderes da igreja. Todos, mas especialmente, devemos guardar isso. Um conselho, porque às vezes a pessoa fala pensa que esse mandamento é só o ato em si, a traição, a prostituição, seja o que for, mas a intenção, a malícia, a maldade, o jeito de se comportar já é o pecado. Então aqui tem instruções, quanto às mulheres idosas: trate como mães, as moças como irmãs, com toda pureza. Então, como você deve tratar as pessoas de uma certa idade, que você também já não, ou seja você jovem, ou seja da idade dessas senhoras, como mães, e as jovens como irmãs. Podemos até dizer como filha, uma filha que você tem cuidado, tem carinho, não com maldade e com malícia. E nós estamos falando de coisas que realmente é uma área aqui, irmão, se a gente fosse delongar, explorar, é uma área muito complexa, porque é uma área muito secreta, é uma área muito, muito difícil de se analisar e de se julgar. Você pode até pensar, ou vamos dizer entre aspas, saber que alguém está praticando algum ato, mas se essa pessoa ela for maldosa, mentirosa,
ela vai falar que não, a maldade está no seu coração, você que está me julgando, imagina. Mas eu vi você saindo da casa da fulana 2 horas da manhã. Não, fui levar um remédio para ela lá e já voltei já, né? Ou seja, sempre haverá uma forma de se esconder, de fugir. E é um pecado que, como eu disse, é dificilmente identificável e ele já é feito bem escondido mesmo. Tem outros pecados que a gente vê que estão aí à mostra. Nos dias de hoje nós enfrentamos essa batalha que é a internet, a prostituição na internet, como chama? Pornografia. 1 segundo você vai para qualquer lugar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, temos que orar, temos que vigiar, temos que desviar dos maus caminhos. E, com certeza, que Deus assim nos sustente, né? a cada dia. Tópico 2 aqui ainda falando de pecado, de conselhos de uma mãe ao rei. Evite a embriaguez. É o verso 5, vamos ver aqui. Para que não bebam e se esqueçam. Não, 5 não, é antes. 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Depois a gente lê o 5. Instrução, excesso de bebida. Qualquer tipo de droga, qualquer tipo de coisa que venham o termo aqui, entorpecer, corrompe a vida. Interessante a comparação da bebida, da droga, com um tipo de adoração, de idolatria, porque quando nós adoramos a Deus, nós estamos assim, tendo essa comunicação espiritual com Deus. E as pessoas que buscam drogas, bebidas, é como se elas estivessem entrando num tipo de transe, elas estão buscando uma força psicológica, mental, espiritual, algo que a gente deveria estar fazendo com Deus. Por isso que a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, que a ideia é parecida. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser levado a uma situação espiritual, emocional, de claridade, né? Lá fala que o vinho é de solução, mas enchei-vos do Espírito é algo que nos traz essa vida, discernimento. Voltando aqui, bebam e se esqueçam da lei, pervertam o direito, beba e se corrompe. A bebida é muitas vezes desculpa, mas na verdade ela foi o motivo de tantos tropeços, de tantos erros. A pessoa que cria coragem para fazer alguma coisa errada, ela vai tomar bebida, droga. Então é um caminho perigoso. Como um rei vai tomar decisões sensatas se ele for um rei que vive embriagado? E aqui a revista fala: ironicamente, entretanto, sua mãe ensina que o rei, como rei, que não tem motivos para desejar embriaguez, ele dê bebida aqui aos mais fracos, né? Aqueles que sofrem sem esperança. Vamos ler aqui o versículo 5 agora. Para que não bebam, é o 6. Para que não bebam e se esqueçam da lei, pervertem o direito de todos os... É o 6 aqui, ó. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam
e se esqueçam da sua pobreza, e das suas fadigas não se lembrem mais. Bem estranho, né? Quando você vê, um versículo fala, não beba, rei. Agora dai bebida aos amargurados, aos tristes, aos que sofrem. A lição colocou aqui de forma até, vamos dizer assim, bem humorada, né? Que não é sugerindo aqui para que o rei tivesse bebida forte como um programa de governo, né? Olha, se eu for eleito, vou dar bebida forte para todo mundo, para vocês. Mas eu acredito na forma que a lição explica aqui, eu achei bem interessante, que ela fala primeiro, Lemuel, tem gente que até poderia ter motivo para beber, ali jogado. Imagina a pessoa está no frio, ali na rua. Às vezes uma bebida é o que vai aquecê-la. Rei, você tem tudo, você não precisa de bebida. Ou seja, você é alguém que deve viver com moderação, com ânimo, com alegria, não se deixar levar pelo pecado da embriaguez. Mas quando ela fala dai bebida a essas pessoas, aos pobres, na sequência aqui vai falar sobre o cuidado dos pobres, né? No sentido da sequência. E aqui nós entendemos que ela, de certa forma, fala sobre o vinho, não no sentido da embriaguez, mas talvez da questão de ele realmente usado com moderação, a bebida, ela pode trazer um certo ânimo, uma certa alegria aqui, tá? Vocês querem me ajudar? Vamos terminando aqui o C? Pode falar. Infelizmente, hoje a gente está vendo exatamente isso nos reis, né, pastor? Nos governantes. É feio falar isso nesse momento, mas a gente está vendo uma coisa feia de um certo candidato aqui na cidade também com respeito à bebida. Perde-se o controle, faz feiura só contra ele no momento. Mas a gente vê o nosso presidente, o pessoal fica acusando ele de ele fazer coisas embriagado. Quer dizer, como que vai dar certo? Não vai. Acho que pode tudo, como disse lá atrás, o rei fazia o que ele queria, ele podia tudo. Mas é como Paulo fala lá aos Gálatas sobre a liberdade, confundir liberdade com libertinagem. Então é um cuidado que a gente tem que ter com a gente também. E hoje no estudo, no texto diário de hoje, fala do cara que não desiste de ter errado. Ou seja, aprender com os outros também, por que não? Então não deu certo para o fulano, eu vou fazer dessa forma? Não vai dar certo também, assim por diante. Então o que eu quero dizer é que os poderosos, eles abusam do poder que eles têm. E aí faz coisas erradas, coisas feias para ele, para o estado dele, para a cidade dele, para o país dele, e assim por diante. É o que nós vemos hoje. Então essa lição, ela é atual, né? Ela não é uma coisa que se escreveu lá, não sei quanto de tempo atrás, mas o que quer dizer isso hoje? Que tem a ver comigo? Tudo a ver comigo, com as pessoas que estão do meu lado. Então a palavra de Deus, ela, cada dia, hoje eu estava pensando que a gente pode estudar um texto hoje, amanhã outro texto, depois outro texto, usar a mesma palavra para dizer uma coisa e a mesma palavra para exemplificar uma outra coisa assim. Por que não? Só que com todo cuidado, né? É o que a lição está falando que o rei deve ter. Alguém investido de autoridade que está à frente, muito mais do que o senhor disse antes. Se todos têm que se guardar, muito mais os que estão à frente. Então a gente vê ABC, o A e o B, coisas que devem ser evitadas, o C, coisas que devem ser feitas. Como nós falamos, está falando do rei, das pessoas que têm cargo de liderança, mas todos nós.
E é muito atual, como foi lembrado aqui pelo presbítero Obed, né? A questão da pureza sexual, da embriaguez, são as coisas que mais a gente vê como assim problemas que causam grande destruição na vida das pessoas. A gente viu recentemente, não sei quantos acompanham, veem essas coisas, mas um pastor muito conhecido, que foi ele mesmo, parece que ele pediu para sair lá da igreja por causa de adultério. Isso existe vários, né? Mas o que eu estou falando é porque ele é muito conhecido mesmo, né? Internacionalmente. Ele esteve aqui em Franca, aquele pastor que faz uma conferência anual, esqueci o nome do pastor, mas ele esteve aqui. Hã? Eu não sei se ele é presbiteriano. É aquele lá. Eu não sei se ele é presbiteriano. É americano, é. Ou seja, uma pessoa que tem dezenas de livros, professor e tal, como um líder, né? Assim, a questão das consequências são muito grandes, né? Porque há um ministério inteiro que está lá ligado a tantas coisas. E é problema para qualquer um de nós, né? Não estou falando que é só para o líder grande, não, mas são coisas que têm que ser evitadas. A questão da embriaguez também, né? Que é algo que acontece. Quer falar? Pode falar. É uma situação muito complicada, por quê? Há os que, vamos dizer assim, se recuam dentro de uma situação dessa. Como que pode tal pessoa fazer isso? E há outros que ainda defendem. Não, porque isso, porque aquilo, não sei o que, situação, coisas parecidas. É que não sei se eu devia falar, mas já comecei a falar, vou continuar. Alguém que quer votar em alguém, você pode falar bem dele, que os outros que não querem votar nele não vão votar. Você pode falar mal dele, que aqueles que querem votar nele vão votar. É a mesma situação. Sempre tem alguém defendendo. Muitos o acusam, não, um monte que já se viu. E outros ainda o defendem. A gente vê isso sempre. O nome do pastor que eu lembrei de Franca chama Paulo Júnior, né? E é isso. Pastor, pode falar. ainda esses dois tópicos, a IP, que está relacionado à pureza sexual e a evitando esse, nós vemos que é uma palavrinha que fala que entorpece. Troca lá o microfone, está cortando o microfone. Nós vemos aqui então, essa palavra entorpece a nossa capacidade. Às vezes a gente não entende o que significa isso, mas é uma paralisação. É alguém que não tem condição de estar pensando corretamente. É uma pessoa desequilibrada, desorientada, tanto aquele que pende pelo lado da impureza, né, sexual, e também aquele que pende pelo lado da embriaguez. É uma pessoa que não tem capacidade. Então, entorpecer é aquela pessoa que não tem capacidade de pensar corretamente. Ele fica como que paralisado. E é muito correto essa... Eu lembrei da anestesiado, né? Parece que não sente nada. Não sente nada. Ele não pensa, não tem... Seu raciocínio fica... Mas a gente sabe o que é isso, né? É obra do inimigo, é coisa que a gente tem visto pessoas que vai por esse lado. O primeiro passo que ele faz é abandonar os caminhos do Senhor. Primeiro passo. Aí ele não tem... As consequências são tão grandes que é no celular, é com os amigos, né? E o pior de tudo, né, que a gente vê é com Deus, o afastamento de Deus. Então é um tema
que nós devemos estar olhando, como o Beto falou, é muito atual, é sempre atual, e é uma lição que serve muito, né, demais para abrir os nossos olhos, para a gente não ter esse cuidado. Sabemos que é um aconselhamento, né? É um aconselhamento. Se você, diz a Bíblia, né? Você pensa, né, que está em pé, veja que não caia. Meu pai, ele usava sempre um ditado: quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, coloque a sua de molho, para não cair, queimar. As coisas são perigosas, né? Você fala, não, é só um pouquinho, né? Quando você vê, você já se perdeu, em todos os aspectos, e principalmente nessa questão, né? Tanto da bebida, um golinho pode representar você estar indo para um lugar mais difícil, né? Começou. E a questão do sexo também é a mesma coisa. O terceiro ponto aqui, então, fala sobre o cuidado dos pobres. Verso 8: abra a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados, abra a boca, julga retamente, faz justiças aos pobres e aos necessitados. Então, ao invés de governar para si mesmo, né? Porque alguém que é colocado num cargo, a gente está numa época também de política, né? Às vezes fica na cabeça lembrança da política, mas a nossa política hoje está tão complicada que não dá nem para falar, né? Está tão maluca, tão bagunçada. Não estou falando nem da cidade em si, estou falando de geral, né? Mas vamos voltar aqui para o governador aqui, né? Deu autoridade, poder, dinheiro para alguém, né? É o que a gente estava falando. Quando vai querer o voto, vai governar para o povo, não é? Aí depois que está lá, aí são as minhas regalias, é o meu salário, são as minhas coisas, e o povo fica aí, né, esperando mais 4 anos para, quem sabe, o próximo governante venha ajudá-lo. Não estou generalizando, mas está quase dando para generalizar, no sentido de que a gente está vivendo muito isso, né, em relação à questão do governo, né, na nossa nação, no nosso país. E aqui a mãe de Lemuel, isso que é importante a gente sempre ressaltar, está valorizando bastante aqui a questão dela, como mãe, como sábia. Diz que ele não deveria governar para si, mas ele deveria governar e cuidar dos pobres. Uma outra questão que acontece de governantes, muitas vezes os governantes até ajudam pessoas, mas as pessoas que têm mais autoridade, que têm mais poder, né? Eu ouvi dizer, eu não vou falar de Itapeva, gente, são coisas que eu ouvi dizer aí. Diz que tem gente que tem assim meio que uma autoridade, que se quiser que a rua que era para cima comece a ser para baixo, é só falar lá com não sei quem, que isso eu ouvi aí, não sei de onde que eu ouvi isso, acho que eu ouvi isso uma vez, né? Vai o pobrezinho lá, né? Oh, por favor, eu queria que minha rua virasse, vai para lá, vai procurar um emprego, você, né? Ou seja, o pobre nunca tem muita força. A gente vê na saúde, né? Uma pessoa que tem uma situação melhor, que está lá no SUS, lá precisando de uma cirurgia, de repente parece alguém lá que vai e arruma. Também ouvi dizer isso, viu, gente? Não estou falando nada. E nem sei quem é, não estou falando contra alguém específico. Mas aquele pobrezinho lá, vai e volta, vai e volta. Essa semana mesmo recebi mais uma notícia aqui do seu Pedro, que a gente tem orado por ele. Marca no caso lá o que ele tem que fazer lá, é uma cirurgia, vamos dizer que é uma cirurgia, um exame que tem que fazer. Ele vai lá, o que acontece? Remarca, eu não sei que lógica é essa. Aí já recebi a mensagem, que eles foram lá em Sorocaba e remarcou para 17 de outubro, joga lá, aí ele vai lá, remarca, vai. Ficando, acho que está esperando as pessoas, desculpa o termo, morrer, né? Porque e ele tem que fazer uma para depois fazer a outra cirurgia, para depois estar numa fila de transplante,
O pobre com dificuldade, né? Só mesmo Deus para ajudar nesse caso. E aqui diz: rei, por favor, colabore, ajude os fracos, defenda não os poderosos, os ricos, mas ajude aqueles que mais precisam. A lição fala: a tendência natural dos seus sistemas corruptos é facilitar para os poderosos e dificultar para os que nada oferecem, de ameaça ao status. Portanto, o rei Lemuel deveria manter a equidade, a justiça em seu governo, espelhando a sabedoria divina em suas decisões. Vamos prosseguir? Se quiserem falar, fiquem à vontade. O ponto 3, a mulher valorosa, a mulher virtuosa. Então, se no primeiro momento foi falado para que Lemuel não buscasse as mulheres do mundo, aquelas que levariam para a destruição, agora há uma citação de uma mulher virtuosa. O livro de Provérbios termina com um poema que pode ser intitulado A Esposa Virtuosa. Está estruturado em forma de acróstico, aquela ideia, né, de cada inicial de um versículo com uma letra do alfabeto aqui, hebraico, Aleph, Beta, não sei mais o resto. A gente sabe o alfa e o ômega, né? O alfa e o ômega é grego. Então, ele foi estruturado assim na linguagem, né, como acróstico, e traz esses 3 pontos aqui: o valor para o seu marido, valor para a família e sociedade, valor público. Gostei bastante dessa divisão também, se você quiser um dia pregar esse texto, dar uma aula sobre esse texto. As nossas revistas são muito boas para que a gente possa usá-las para dar um estudo, para, né, uma mensagem que você quer dar. Às vezes não precisa dar a revista inteira ou a lição inteira, pegue uma parte e você pode usá-la. Por isso que eu falo para os irmãos que quiserem guardar, a revista é um presente, né, da igreja, guarde a revista, leva, talvez ela tenha mais utilidade para você do que se ela for apenas devolvida aí, vai para uma caixa ali, vai para outro lugar ali. Mas também, se quiser doar, a gente leva para a missão, a gente faz alguma coisa. Mas vamos lá então, 3 tópicos sobre a mulher valorosa, a mulher virtuosa. Seu valor para o marido. Aqui ela é chamada de raridade. Aqui não está falando mal das mulheres, tá, gente? Porque raridade também é homem virtuoso. Então não é o ser humano, está tão estragadinho, né? Quando você acha um bom, tá difícil achar. Mas é algo valioso, é algo bom. Nós devemos valorizar a nossa esposa, o marido, porque às vezes a gente pensa, né? Os defeitos que tem e tal, mas tá feio o negócio, então tá bom, o seu marido tá até bom, viu? Primeiro destaque aqui é a sua raridade, ou seja, poucas moças eram tão valorosas ou virtuosas nos padrões divinos aqui. Está falando de padrão divino, é padrão de beleza, não é dinheiro, não, é padrão divino. Tanto que lá fala, né, que o que ela tinha lá não era beleza, os anéis e tal, mas era um coração diante de Deus e etc. Lemuel, então, aqui está citando algo que nós vemos aqui. Vamos ver aqui, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o de finas joias. Ok. Provérbios 19:14 fala que a esposa é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. As Escrituras também falam sobre a questão de confiança em Deus. E aqui a revista tira essa questão, falando que está tanto dando importância para a mulher, aqui no sentido de que fala que o coração do seu marido confia nela. Provérbios 31:11. Confia nela, é um termo que é muito usado para confia no Senhor. Mas é o mesmo termo que a gente usa para falar de confio no Senhor, está falando, ele confia nela, confia na esposa,
porque realmente a esposa é uma bênção na vida do marido. O homem é meio desajeitadinho, o homem é meio desorganizadinho, e tem a esposa lá para dar umas ajudadas, né? Dar umas tarrachadas lá e dar uns conselhos para nós. Então, eu confio na minha esposa, você tem que confiar, né? Porque ela é alguém de Deus, especial, que Deus colocou ali, auxiliar para estar ao lado, ajudando. Então, esse é o que é colocado aqui. Essa expressão eleva a esposa valorosa, ela própria temente ao Senhor, a um nível mais alto de competência espiritual e física, ou seja, confia nela. Maridos e esposas precisam pautar sua conduta na palavra de Deus. Então, esse é o primeiro tópico. Valor para o marido. Ela é importante, ela é melhor do que finas joias, ele confia nela. Valor para a família e sociedade. Seu trabalho é incessante, sempre preocupada com os seus, ajudando seu marido, sustentando seu lar. Verso 16. Diferente de modelos estereótipos até em círculos cristãos de que a mulher não deve trabalhar, né, o que ele está falando aqui é que algumas pessoas dizem, né, a mulher não deve trabalhar, ou tal. Aqui é diferente disso. As escrituras estão ensinando aqui o marido como provedor, né, mas a esposa também com um papel crucial no desenvolvimento financeiro da casa, no cuidado dos filhos e tudo mais. Nós não vamos ler aqui o texto bem devagarinho, que é um texto bem conhecido, mas olha o quanto essa mulher aqui, ela é um exemplo, no sentido do que ela faz, né? Busca lã e depois faz negócios, cuida da casa, cuida do pão, examina a propriedade e fala sobre muitos trabalhos. Eu creio que se você pegar, né, a sua esposa, as mulheres, né, muitas mulheres destas da igreja abençoadas, se você olhar a lista de coisas que elas fazem, você vai assustar. Às vezes você fala, eu trabalho demais, trabalho muito. É porque você não conhece a lista de tarefas da esposa. Está lavando roupa aqui, está cozinhando não sei o que ali, está preparando uma aula ali, está cuidando de um trabalho aqui. Porque o homem só faz uma coisa de cada vez também, né? A mulher já faz assim, ela tem 7 braços, assim, vai fazendo as coisas. Então, quando a gente lê essa lista aqui, a gente percebe que realmente é uma característica da mulher, no sentido de que ela é uma bênção na vida, na família. Espero que a Nádia esteja assistindo lá. Porque, com certeza, que seria de nós sem as mulheres, né? No sentido de como elas nos ajudam, nos aconselham em tantas coisas. Estão ali, abençoando. Os filhos, né? Os filhos ligam para quem? Para a mãe. Falam com o pai também. Não estou falando que a gente não tem comunicação com os filhos. Mas, às vezes, as maiores... A primeira pessoa que fica sabendo dos problemas, das dificuldades, que está ali ajudando, aconselhando, é a mãe, são as mães. Para esses que eu estou falando é que o filho já está longe de casa, né? Mas aquele que tem o filho pequeno, quem que fica o dia inteiro, que tem responsabilidade, que tem tudo? É a mãe. Então vamos lá. Valor para a família e sociedade. A sociedade aqui também, né? Ela é generosa, participando aqui, fala sobre que ela auxilia os pobres, faz esse cuidado aqui, né, também fora de casa. Valor público. Aqui eu entendi o seguinte, primeiro colocou o que ela faz para a sociedade, e o valor público é o seguinte, o que a sociedade vê nos atos dessa mulher. Então, como que a sociedade vê, o que a sociedade fala dessa mulher, ou seja, ela é um objeto de admiração de outras pessoas, né, pelo aquilo que ela faz. Vou ler aqui um trechinho. Primeiramente, é importante usarmos nossas palavras públicas para edificação e não para destruição. Então aqui ele está falando que é um cuidado que todos nós devemos ter.
em relação ao público, às pessoas. Tem gente que fala, eu vivo minha vida e ninguém tem nada com isso, né? Que fale, tá, mas espera aí, se todo mundo fala mal de você, alguma coisa está errada, né? Ou está todo mundo errado e você certo. Então a gente precisa sim, temos um papel diante da sociedade, diante dos nossos vizinhos, diante da nossa igreja, nós precisamos viver bem para isso. Então aqui diz, é triste observar quando cônjuges, pais e filhos só têm palavras ruins e maledicentes sobre seus familiares. Aqui também está falando não a sociedade distante, que é o tópico é valor público, está falando também de o que as pessoas da nossa família veem em nós. Os nossos tios, nossos primos, a nossa esposa, o nosso filho. Infelizmente tem pessoas que o próprio filho não vê a hora de ficar longe da mãe e do pai. Ou a esposa, no lugar de ser essa auxiliadora para o marido, que dá conselhos, que ajuda, é a tal da goteira que tem lá, né? Que só incomoda, que só, digamos assim, prejudica, desanima o marido e etc. Então aqui qual que é o valor que nós temos diante da sociedade, diante da nossa casa, diante das pessoas? Sabedoria bíblica, entretanto, marido e filhos se levantam publicamente para elogiar e discorrer sobre as virtudes da esposa e mãe. Os filhos a chamam de ditosa e é agraciada com benefícios da sabedoria. Seu marido produz um louvor que torna música. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Provérbios 31, 29. Então é um elogio deste, né? Existem muitas mulheres no mundo que são importantes, mas você é a mais importante que todas, você é superior às demais. Então se ela receber esse elogio, né, não é um elogio falso aqui do marido que quer conquistar alguma coisa, quer ganhar algum presente. Não, é um elogio de alguém que está vivenciando uma experiência muito boa no casamento aqui juntos. Vamos concluir? Alguém quer nos ajudar aqui nessa última parte? Depois nós vamos concluir. Conclusão. O rei Lemuel finaliza o livro de Provérbios demonstrando a importância da mulher que prefigura idealmente a sabedoria. Não é um texto de exaltação à mulher, né? É um texto de exaltação a Deus, à sabedoria, aos mandamentos e àqueles que buscam e vivem os mandamentos. É um texto que, como exemplo da mulher ou da mãe, ou dessa mulher virtuosa também, traz para nós ensinos para que nós possamos viver. A aplicação principal aqui fala: Deus valoriza e honra as mulheres. Sendo homem, honre e valorize as mulheres da sua vida, mãe, filha, irmã. Sendo mulher, busque viver piedosamente, sabendo que você tem grande valor para o Senhor, para a sua família, sua igreja e para toda a sociedade. Amém? Então nós vamos concluir mais essa lição. Começamos bem mais cedo. Vamos terminar um pouquinho mais cedo.